Olá, é uma questão de ordem. Sob o meu ponto de vista, a maioria das dificuldades da maternidade tem a ver com ordem. Não digo ordem de bagunça, de desorganização, apesar que, em última instância, acaba sendo isso, mas ordem no sentido de hierarquia. Meu nome é Ana Brito, uma mãe que o filho já cresceu. E hoje eu estou aqui para falar sobre uma conversa que eu tive com uma consteladora familiar. Não estava em consulta, nada disso. Era uma conversa informal com uma amiga que atua com essa prática e eu confesso que eu conheço pouco disso. Mas sabe aqueles posts que a gente vê no Instagram e que aquilo ali fala profundamente com você? Você está passando ali e de repente você vê uma mensagem e aquilo faz bum, e aquilo faz sentido, e aquilo organiza alguma coisa que você estava buscando organizar. Foi isso. Aconteceu isso com essa conversa com a minha amiga. Papo vai, papo vem, ela me contou sobre um conceito chamado de ordem dentro da constelação familiar. Resumidamente, até porque eu não vou saber explicar muito mais, e a minha ideia aqui é trazer esse conceito para você dar uma olhada dentro da sua estrutura familiar e perceba se isso faz sentido ou não e se você gostaria de tentar aplicar esse pequeno detalhe para que sua vida como mãe dentro da maternidade fique um pouco melhor, tá bom? Ela me falou que quando a gente é mãe, a gente cria um novo núcleo. E esse núcleo, ele tem que estar voltado para a nossa cria. Então ela fez um desenho que eu vou tentar ilustrar aqui com gestos, né? Aqui, vamos dizer que eu sou a avó. Aqui tá a mãe e aqui tá o filho, ok? E que essa posição, eu olhando para frente, é a mesma posição que a mãe tem que estar olhando para frente e o filho vai estar olhando para frente. Esse é o conceito de ordem que ela trouxe dentro da constelação familiar. Se tem algum constelador aqui, por favor, se tiver alguma complementação, fique à vontade para trazer aqui embaixo nos comentários. E que isso é fundamental a gente ter em mente essa ideia de ordem e de senso de direção, porque isso é quase que o básico para uma estrutura familiar saudável. Eu vou chegar lá. Quando você é mãe e a sua mãe tá com problema e você volta-se, né? Você tá aqui assim de frente e você volta-se para a sua mãe, você vira de costas para seu filho. E quando você vira de costas para o seu filho, a sua função na paternidade, aquilo que ele depende de você, vai ficar faltando, porque você não tem como estar olhando para dois lados ao mesmo tempo. Então, quando você constrói uma família, a sua atenção tem que estar para o seu filho, em primeiro lugar. Mas, Ana, se minha mãe precisar de mim, como é que eu faço? Não é dizer que você vai desamparar a sua mãe, não é dizer que você não vai dar assistência, mas o que você precisa entender é que o foco principal, a sua prioridade é para o seu filho, tá? Como a prioridade da sua mãe é para com você. Quando você vira, eu tô falando de atenção, intenção, tudo, ou quando você está virada, quem está de frente para o seu filho é a sua mãe. E aí você vai estar dando suporte para sua mãe, enquanto você deveria estar dando para o seu filho. E a sua mãe vai estar dando suporte para o seu filho, porque ela que está vendo lá a necessidade do seu filho. Se ela não estiver olhando para a tua necessidade.
O que eu quero dizer com isso? Que você ter em mente esse desenho hierárquico faz com que problemas que fazem você ter que virar para atender a sua mãe não vão ocorrer com o seu filho. Quando você nutre o seu filho, quando você dá atenção e faz a entrega do que você precisa dar para ele, ele cresce e se desenvolve de uma forma mais saudável. Com a sua atenção focada hierarquicamente correta, você previne que seu filho tenha que fazer isso que você está fazendo com a sua mãe, virar. A pessoa que tem que virar, sair da ordem para atender algo que não foi agraciado, cumprido, suprido anteriormente, ela tem dupla função, se não milhares, né? Mas eu estou falando de olhar para frente e olhar para trás. Pensa nessa mulher, pensa nessa mãe. Você conhece alguém assim? Não precisa nem olhar tão longe, né? Mas é isso. A gente precisa perceber que a gente não é multifacetado ao ponto de conseguir fazer bom para tudo. E que a gente precisa ter em mente a prioridade, o que é importante naquele momento, naquela fase, naquela estrutura. Aqui, da onde eu vejo o meu mundo e o mundo inteiro, sob o meu ponto de vista, tá? Ser mãe mais velha me trouxe uma tranquilidade, porque eu já tinha me realizado como mulher, profissionalmente falando, já tinha vivido as experiências que eu queria viver, e quando eu fui mãe, eu pude doar, essa mulher pôde doar bastante para essa mãe, para que ela pudesse cumprir a função dela com uma certa qualidade. E hoje eu olho que foi na sorte, porque não foi pensado, mas hoje eu consigo ver que a gente consegue ter isso mais arrumado, mais organizado. Que a maternidade não precisa ser no vamos que vamos e Deus que nos ajude. Ele sempre vai ajudar uma mãe, isso eu não tenho dúvida. Mas a gente pode ter mais controle sobre isso se a gente entender pequenas coisas que norteiam toda essa construção que envolve a maternidade. Eu percebo, e aqui é a forma que eu penso, nós somos instrumentos da construção de um futuro. Nós somos as influenciadoras para um bom futuro. Não estou colocando peso nas nossas costas, mas assumindo uma responsabilidade que é nossa. Como não? Se você, estando dentro da sua casa, criando regras, criando estruturas, seja elas positivas ou negativas, ordeiras ou desordeiras, você está criando ali uma estrutura, um norte para que aquela criança, quando se lançar no mundo, ela é a partir daquela cartilha que você deu para ela que ela vai começar o mundo dela. Então, como não olhar para isso com um ar de responsabilidade? Ah, Ana, mas eu sou sozinha, não tem como dar conta de tudo. Dê conta de pouquinho em pouquinho. Essa explicação que eu estou falando hoje, isso me trouxe tanta clareza, tanto posicionamento como filha, porque tinha horas que eu me sentia culpada de estar dando atenção ao meu filho. Tinha horas que eu estava me sentindo frustrada por eu estar feliz com a minha maternidade. Por quê? Porque a minha mãe estava
emocionalmente debilitada, porque minha mãe estava com buracos emocionais e ela não vivenciava a maternidade, ou não tinha vivenciado a maternidade como eu estava vivenciando. E aí, se você não está atenta, você larga a mão de algo que é sua responsabilidade. O filho nasceu de você, é você que colocou ele no mundo, é você que tem uma visão de futuro sobre aquela criança e sobre você também, na sua função de maternidade. Aí tem hora que você larga a mão disso para olhar para trás, para suprir uma coisa que você não sabe onde começou, como foi e o que você precisa fazer. E aí, na tentativa de ajudar, de contribuir, você cria um novo buraco e perpetua uma história que você não quer perpetuar. Me diga a verdade. O que é mais prazeroso para você? O que é mais normal para você? Olhar para o seu filho, cuidar do seu filho, dar esse tempo de qualidade para o seu filho, ou você está de costas para ele, atendendo uma demanda que você não sabe de onde criou e nasceu, porque quando você nasceu isso já estava lá, não foi você que criou. Então a gente pode sim cuidar, a gente deve honrar, deve contribuir, mas nunca esquecer que é da onde você está e olhando para a direção que você precisa olhar para construir algo melhor do que foi construído de lá para cá, tá? Muitas vezes eu me vi criando e construindo algo para o João que eu não tive. Então, fique atenta a esse princípio. Você vai entender como usar ele na sua vida. Tem demandas que não são suas para você resolver. A gente tem que aprender a se dividir, a estar presente sem estar, dar o suporte necessário, mas a hierarquia, a ordem tem que estar. Os dois pediram socorro, é seu filho que você atende primeiro. Tá? E a gente vê muito o contrário, muito o contrário. E teve épocas de eu fazer isso ao contrário. Pouco tempo, porque o que acontecia, o que acometia mais comigo era a culpa de ser feliz na maternidade. E aí enfim, esse é papo para um outro vídeo, tá? A culpa de ser feliz, tá? Então, comigo acontecia muito disso, porque eu queria dar o melhor para o João e senti um peso de como se eu tivesse que estar dividindo isso e voltando para trás. Só que é impossível, gente, é impossível. Ou você faz uma coisa ou você faz outra, tá? É isso. Eu comecei esse vídeo falando sobre ordem. Quando a gente entende que essa ordem, ela tem um sentido, que isso tem uma função e uma característica de ser, e que se você está no seu lugar fazendo o certo para a ordem que você criou, que você está rompendo com um ciclo familiar destrutivo. Pode ser que a partir de você resolva problemas ancestrais da sua família, de buracos, escassez, dependências emocional, só por você estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Você escolheu ser mãe, você escolheu a maternidade, então exerça ela na sua potencialidade. Busca mais sobre isso, se esse assunto se interessou para você. Continue aqui interagindo, que a gente vai trazendo. Me pergunte aqui nos comentários sobre outros assuntos, e se eu puder, tiver vivenciado sobre isso, porque
Esse canal fala sobre a minha vivência, a minha experiência e um olhar retrô sobre isso, tá? Eu tô revivenciando a minha maternidade, que foi muito feliz e eu sou muito grata por ter feito essa escolha e aqui com vocês. Então, vamos tocar, tá? Mas ouça esse vídeo com atenção de novo, dê uma pausinha em pontos importantes, faz uma anotação, porque isso trouxe muita coisa boa para mim, tanto em relação a curas que eu fiz em relação ao meu filho, ou seja, coisas que eu estou cuidando até hoje de dependência emocional, meu filho não tem mais. Por quê? Eu entendi, ajustei, resolvi para ele enquanto eu estava resolvendo aqui. Mas a prioridade é daqui para frente. Assim a gente consegue construir uma sociedade melhor. Assim, o futuro que nasce na sua casa, nasceu na sua casa, vai poder contribuir positivamente com outras pessoas. E é o que eu desejo aqui, no meu ponto de vista, no meu interessante ponto de vista, daqui, onde eu vejo o mundo e o mundo todo. Tá bom? Um beijo e até!